são elas as principais, seno, cosseno e tangente. Elas trabalham em cima do ciclo unitário. Vale lembrar que eles têm, que o ciclo ele tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Logo ele é dividido em 4 partes, dos quais é 0, 90, 180, 270 até chegar em 360 graus. Novamente, vale lembrar que, como nós já falamos, como é dito, essas funções elas vão oscilar nesse ciclo, sendo o seno uma função desse tipo, sendo o cosseno uma função desse tipo e sendo a tangente uma função mais ou menos assim, certo? São estes os tipos que nós vamos trabalhar. Dentro de cada uma a gente vai ver suas especificidades, mas de imediato são estes os tipos que nós temos. Vale lembrar mais algumas coisas também. Vale lembrar que dentro do ciclo trigonométrico, vou fazer um pouquinho maior aqui, nós temos algumas características específicas do seno, do cosseno e da tangente. Vale lembrar que esse eixo aqui, o eixo que nós vamos chamar o eixo Y e o eixo X, vale lembrar que o eixo Y, na verdade, é o eixo dos senos, enquanto o eixo do X é o chamado eixo dos cossenos, certo? Então nós temos que o eixo dos senos é Y e o eixo X é o eixo dos cossenos. Novamente, também temos que o eixo das tangentes, na verdade a tangente ele é marcado exatamente nesse eixo paralelo a Y que nós temos aqui. Ele é a projeção de um ângulo qualquer e no momento em que esse ângulo se cruza com esse outro eixo paralelo, ele se chama tangente. Então, daí a origem tangente. Na verdade, tangente é uma reta que toca a circunferência em algum momento. Então, por esse motivo, é tangente por causa disso. Tem alguns valores que nós não teremos tangente. Por esse motivo, ela é uma considerada, ela dá saltos em seu gráfico. Por quê? Nesse momento aqui, quando ela for 90 graus, ela não vai se encontrar, nunca. Ela vai cortar esse eixo, cortar esse eixo, cortar esse eixo. Mas no momento em que ela chegar aqui, elas vão seguir paralelos um ao outro e nunca vão se cortar. Mas, no outro momento, a gente continua falando disso. Bom, agora vamos falar do eixo dos senos, especificamente do eixo dos senos, ou daquele indivíduo que está aqui, o eixo dos senos. Bom, vale lembrar que o seno, a função seno, y igual a seno de x, ela vai ter um domínio que vai ser real, ou seja, nela o domínio vai ser todos os reais. Ela vai ter uma imagem que vai variar de y pertencendo a r, tal que menos 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 1. Ela vai estar enquadrada nesse intervalo quando ela for quando o seno de x for normal, não estiver somando com ninguém, ela vai variar nesse intervalo. O período vai ser 2π, ou seja, ela vai sair de 0 e vai até 2π, o ciclo completo, que seria mais ou menos isso aqui. Ela sai de 0, passando por π e vindo até 2π. Certo? Então seria mais ou menos isso. E a paridade,
A paridade é uma função ímpar. É uma função ímpar. Então, nesse momento, dá uma olhada na tela aí, segura isso aqui, porque eu vou voltar com outro. Vale lembrar que na função seno, nós temos que começar a lembrar alguns valores do eixo X. Nós temos na função seno, continuamos com os gráficos Y e com o gráfico, com o eixo X. Vale lembrar que como são esses dois eixos aqui que estão se desdobrando. Na verdade, a circunferência ela está aqui, a gente apenas vai mudar ela de formato. Mas temos que continuar nos lembrando o seguinte, ó, vou chamar eixo X. Esse ponto aqui, ó, a origem aqui, vai ser zero. Certo? No primeiro momento ela sai de zero e vem até 90 graus. Num segundo momento, ela ainda continua com a orientação nesse sentido, ela sai de zero, passa por 90 e vem até 180 graus. Posteriormente, fazendo todo esse trajeto, ela vai chegar até 270 graus, até chegar finalmente em 360. Esses pontos poderiam ter sido marcados aqui dessa maneira: 0, 90, 180, 270 e finalmente 360, que estaríamos da mesma maneira com a mesma coisa que se fosse radiano. Vale lembrar que daqui até aqui, como é raio unitário, isso aqui mede um positivo. E esse aqui, daqui para baixo, é um negativo. Por se tratar desse eixo aqui, nós estamos transportando isso aqui para cá. Então nós temos que aqui, vai de -1 até 1 positivo. Não é hábito de nenhum professor mesmo, ou então livro didático, trazer dessa maneira, em forma de graus. Normalmente se traz em forma de radiano. Aí nós temos que lembrar o quê? Que esse 90, que esse 0 é 0 mesmo, que esse 90 na verdade é quem? É π sobre 2, que esse 180, 180 na verdade ele é π, que esse 270 na verdade ele é 3π sobre 2, e esse 360 ele é 2π. Por esse motivo é comum vermos na circunferência, como nós estamos fazendo, uma formatação diferente daquela que a gente tem, que é exatamente aqui, no lugar de 90, π sobre 2, que não muda nada, é a mesma coisa. No lugar de 180 nós temos π. No lugar de 270 nós temos 3π sobre 2. E no lugar de 260 nós temos 2π. Toda a nossa circunferência, na verdade, ela vai então se associar com quem? Quais são os valores que nós temos para que a gente possa traçar um gráfico? Olha, π sobre 2 está associado com 1. Então nós passamos, olhando no ciclo trigonométrico, nós também começamos a entender alguma coisa no eixo X e no eixo Y, que é o equivalente ao seno de X. Nós temos valores também. Ó, quando o eixo X foi 0, veja, quando ele foi 0 aqui no eixo X, o Y foi 0 também, ou seja, o seno de X é 0. Quando a nossa trajetória se iniciou e ela veio para cá, para cima, veja, nesse ponto ela é 1 para X, veja, tá? E ela é π sobre 2 para Y, ou seja, ela é
1. Quando x veio para esse ponto aqui, ó, ela é zero de novo. Porque olha só, nesse ponto aqui os valores são zero. Que valores são esses a que eu me refiro? Primeiramente, os valores são os que são projetados como ângulo. Ó. Esse ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo de, vamos imaginar um ângulo qualquer aqui, ó. Um ângulo qualquer aqui. Ele se projeta nesse aqui, no eixo dos senos, produzindo um valor. Veja, esse valor aqui em cima, ó, ele projeta aqui, ele tem o tamanho de uma unidade inteira. Por isso ele é 1. Agora, no momento em que esse ângulo vem aqui, ó, em π, né, que é onde nós estamos, em π, veja, ele sai daqui, veja só, ele se projeta onde? Aqui. Nesse ponto, x veio aqui, aliás, x é aqui e o y é zero. Então ele retorna a zero novamente. Se eu fizer uma projeção, ó, de x, como eu falei, talvez vocês não tenham entendido, ó, x, quanto ele vale nesse ângulo do y? É zero mesmo. Ó. Desse ponto ele se projeta aqui. E aqui é a junção dos dois. Então π é zero por conta disso. Agora olha só. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1. Por que é menos 1? Porque quando eu projeto aqui, ó, olha só, ó, 360 graus, eu tenho que, a projeção está aqui, ó, qual é o tamanho do eixo y aqui? Ele sai daqui e vem até aqui. Por esse motivo ele é menos 1. Quando eu projeto ele novamente até 2π, ó, 2π, ele sai daqui até aqui. Ele novamente volta, ó, ele volta à origem, que é 2π é zero. Então, nesse momento, dá uma olhada na lousa, que eu vou fazer esse gráfico aqui. Ó, o seno de x comum, veja, o seno de x, eu costumo falar assim, seno de x comum, porque não houve nenhuma alteração no seno aqui. Ele não foi, o x não foi multiplicado, ele não está adicionado de nada, ele não está sendo multiplicado por nada, ele é o que apareceu ali, é o que está lá. Então ele é o que eu chamo de comum. Ó, zero com zero. Vou relacionar os pares ordenados, ó. Π sobre 2 com 1. Então eu tenho que, ó, π sobre 2 com 1. Tá lá. O π foi com o zero, ou seja, eu tenho que manter aquele hábito de par ordenado. Do eixo x, todos eles sobem e descem para se cruzar com o y. Ele se cruza com o zero no y, então o seu ponto de encontro é exatamente aqui. Veja, 3π sobre 2 é com o menos, mais ou menos aqui. Então está aqui, par ordenado. E 2π com zero. De modo que esse gráfico aqui, ó, esse gráfico ele vai ficar essa maravilha aqui. Tá, vai ficar isso aqui. Esse é o valor, esse é o gráfico do seno de x. Certo? Bom, comentando ainda sobre o seno, talvez algo que não tenha ficado muito claro para vocês, copia essa tela aí e eu vou dar uma pausa no vídeo, porque eu vou voltar no ciclo trigonométrico.